Olá, seguidores. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a tara que os gestores de fundos de papel têm por fazer alavancagem via compromissadas. Vou explicar aqui para vocês por que essa prática aqui se tornou tão comum e o que está por trás aqui dessa intenção dos gestores por insistir nessa prática aqui que muitas vezes é prejudicial para os cotistas, pelo menos no curto prazo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Mas bem, antes de falar aqui esses pontos, eu falar aqui qual foi a minha inspiração para fazer esse vídeo. Então, ó, dia desse estava estudando aqui RBRR11. Esse daqui é o fundo de papel high grade da RBR. Uma gestora que eu até tenho uma visão positiva sobre ele. Gosto da forma com que eles estruturam os CRIs dele. Acho que tem sinto bem confortável com os ativos do fundo. No entanto, estava vendo aqui, me incomodei com a exposição de 9,4% do patrimônio em operações compromissadas, ou seja, em alavancagem. E aqui, como já disse em várias oportunidades, para mim é uma baita numa burrice você se alavancar em CDI e depois para ir comprar ativos em IPCA, que no caso que é o caso aqui de RBRR11, um fundo majoritariamente IPCA, 99% IPCA, né? 100% IPCA. Então aqui o fundo está contratado com dívida em CDI, geralmente é até dívida CDI, essa dívida CDI mais 1%. Então está falando aqui de um curso mensal de 16%, enquanto o fundo aqui está com IPCA nessa valor aqui de IPCA está baixo, ainda mais agora que o fundo tem aqui uma taxa média de quanto? Deixa eu dar uma olhada aqui. A taxa média de RBRR aqui é IPCA mais 7,72. Então, vou colocar aqui o IPCA de 4, mais a taxa média de 7,72, que está não chega nem a 12%, né? Enquanto isso, está aqui com uma dívida de 16% ao ano. Então, é claro que o carrego aqui vai ser negativo. É burrice enorme do gestor estar tomando essas dívidas. Agora aqui vou explicar o porquê que eu acho que muitos gestores fazem isso. Primeiro ponto, que é algo que eu estou falando da minha cabeça, não tem como eu comprovar isso, mas eu sempre tenho aquela suspeitinha assim que pode ser talvez uma troca de favores com os bancos, né? Porque isso aqui é bem lucrativo, né? É um empréstimo muito seguro aqui para o banco que faz esse empréstimo. Já é, tem muita garantia aqui com o CRI. Isso aqui é ótimo para o banco, né? Então aqui fica minha suspeita, pode ser um benefício aqui para o banco, algo que eu não tenho como comprovar, a gente nunca vai saber. É algo que fica até meio estranho lá com os fundos aqui, né? Mas enfim, não, esse aqui é o tema para outro vídeo. Mas aqui eu tenho minha teoria do porquê que os gestores ficam contratando tanto compromissado. É o seguinte, eles fazem isso porque ao se alavancar hoje, tomar dívida CDI hoje, eles estão conseguindo comprar CRIs com taxas melhores, né? Deixa eu ver se tem aqui teve alguma compra no RBRR esses dias. Enfim, aqui parece que não teve nenhuma compra. Que teve uma. Não, teve nenhuma compra recente. Teve aqui uma CR Creditas, a IPCA mais 8,58. Nem é uma taxa tão boa, mas se a gente for ver isso aqui um período mais favorável, assim, de taxas de juros mais baixas, isso aqui até que é uma taxa melhor, né? No entanto, tenho certeza que o fundo aqui fez aquisições com taxas ainda mais altas do que essa, fazendo alavancagem. Aqui a intenção é a seguinte: ele aproveita essas taxas mais altas, por exemplo, aqui agora tem o CRI plano e plano aqui, IPCA mais 9,60. Então ele compra essa alavanca, compra ativos assim com essa taxa mais elevada, e daí quando o mercado ele estiver melhor, mais favorável, as taxas de juros caírem, o mercado financeiro vai começar a exigir um prêmio de risco menor de alguns ativos. Por exemplo, CRI plano e plano, em vez de cobrar IPCA mais 9,60, pode começar a cobrar, por exemplo, IPCA mais 8,
talvez assim, sendo o time especial mais 7. Por exemplo, a gente vê vários CRs com taxas bem mais baixas que IPCA mais 6. Depende muito das condições de mercado, né? E nessa queda da taxa, o gestor ele pode oferecer um lucro bem considerável caso o mercado ele ao negociar esse CRI no mercado secundário. Então, com isso ele tem um lucro expressivo, pode jogar o rendimento lá em cima e com isso fazer emissão. O problema dessa estratégia é que ela é ruim para o curto prazo, já que muito dificilmente alguma coisa vai bater CDI mais 1% nas condições atuais, que você liga a 15%. Então, uma estratégia que ela é ruim para o curto prazo, para o cotista, mas traz lucros no futuro, né? É que muito que já fiz vídeo sobre isso, que os gestores estão com a cabeça já em 2026 e 2027, já que 2025 já tem há bastante tempo, ficou bem claro que não vai rolar emissão. Então, ó, essa é a cabeça dos gestores. Agora aqui para facilitar o entendimento ainda mais aqui, vou usar um exemplo mais próximo de nós, pessoas físicas. Imaginem só, você vai lá no banco e contrata uma dívida de PCA de CDI mais 1% para você comprar alguns ativos em bolsa, agora que a gente está no mercado de baixa. Por exemplo, você vai e compra HGCR11 a R$ 94. Aqui o dividend yield que o fundo vai te entregar, ele provavelmente vai estar perdendo aqui para essa dívida que você tomou, mas aqui você não está se importando com curto prazo, você está pensando aqui quando o fundo voltar aos preços anteriores, lá de trás, aqui em 2024, por exemplo, a R$ 104. Daí sim você vai ter um lucro, né? Então é mais ou menos essa daqui que é a estratégia do que eu imagino que os gestores estão aplicando. Pegar aqui, ter um prejuízo no curto prazo, para mais no daqui a alguns meses, talvez mais daqui a alguns anos, eles consigam vender esses ativos comprados baratos agora com lucro no futuro. O problema é que nesse meio tempo o fundo barra cotista acaba no prejuízo, né? E então aqui mais ou menos é isso. Dane-se o curto prazo, no curto prazo não vai ter emissão de qualquer jeito, e focar aqui mais para frente, né? É que é algo que falar com vocês que gestor, tenho quase certeza que ele acorda e dorme pensando em como aumentar o patrimônio do fundo, tá? Ou seja, aumentar as taxas. Não tem em mente que gestor não é santo. Gestor ele quer taxa, né? Ele tá aqui quer taxa. Se me perguntassem o que que o gestor faz o dia inteiro, eu te falo que seria uns 20% gerindo o portfólio e os outros 80% pensando em como aumentar o patrimônio de sua gestão. E aqui eu peço seu like e inscrição. Faz até mal ficar falando desse tipo de coisa aqui sobre o próprio produto que eu trabalho, né? É como um vendedor de carro tá falando mal do próprio carro que está vendendo. E esse tipo de coisa provavelmente você nunca vai ouvir aqui da boca de um barone da vida, né? Então reconheço que é isenção do canal, tá? E não acho que a gente deve parar de investir por conta disso. Meio que essas malandragens, essas técnicas, estratégias dos gestores aqui para beneficiar aqui para fazer emissão, acaba se refletindo no preço. Tudo se reflete no preço, né? Esse monte de lambança que gestores têm feito aí de complicação dos fundos principalmente os fundos de tijolos acaba que sai saindo mais caro, né? Depois eles ficam aí reclamando que não consegue fazer emissão. É claro, faz um monte de lambança, como é que vai querer fazer emissão? E outra coisa que a gente tem que fazer é tentar ao máximo privilegiar gestores que estão sendo consistentes no mercado de baixa, né? Até fiz um vídeo sobre isso. Por exemplo, o pessoal daqui da Cirela, CYCR11, é notório que estão tentando manter um bom rendimento mesmo, mercado de baixa. Mana 11, o hedge fund do Manati também aqui você vê que eles realmente se preocupam bastante em manter um bom patamar de rendimento mesmo com o mercado de baixa. Até por isso esses fundos eu vejo que eles estão
caindo aqui na boca do povo, né? Principalmente que esse Mana 11 conseguindo crescer a base cotista, mesmo com o mercado de baixa. Então é isso. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Peça o like, sua inscrição. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.